Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus aqui para mais uma aula. E no encontro de hoje, pessoal, nós veremos aí um pouco de direito constitucional, sobretudo na perspectiva de revisar por questões, tá certo? Eu sempre tenho comentado aqui nos vídeos que eu sou adepto aí do estudo ativo, né, por questões. Então hoje nós vamos dar sequência aí. Esse encontro de hoje, ele tem por objetivo contribuir em questões e eventualmente do nível médio, mas aplica-se sim a questões de níveis superiores também, por que não? As bancas utilizadas nas questões foram a IGEDUC e o SEBRASP. Tudo bem? Vamos caminhando aqui no transcorrer do nosso encontro. E a primeira questão ela diz o seguinte: o direito à inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas de dados e telefônicas é assegurado pela Constituição Federal. Beleza. Salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. E aí, pessoal, essa afirmação ela está certa ou está errada, verdadeira ou falso? A gente tem direito realmente ao sigilo de correspondência, em algum momento ela pode, esse sigilo ele pode vir a ser quebrado, e o gabarito está correto, pessoal. É exatamente o que traz o artigo 5º no seu inciso 12. Vejam, é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, vejam que eu sempre tenho dito aqui que o direito sempre tem ressalvas, no último caso, ou seja, das comunicações telegráficas, por ordem judicial, telefônicas, perdão, por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tudo bem? Vamos caminhando aqui. A segunda questão diz o seguinte: o direito à liberdade de expressão não é absoluto e pode estar sujeito a restrições legais, desde que essas restrições sejam proporcionais e necessárias em uma sociedade democrática. Gente, primeiro ponto que a gente precisa guardar aqui: essa questão do absolutismo, ou de ser absoluto ou não um direito, tá? Não existe no ordenamento jurídico nenhum direito absoluto. Mateus, como assim? A Constituição ela não traz nenhum direito absoluto. Mateus, quer dizer que eu não tenho direito absoluto à minha vida? Não, direito à vida absoluto ninguém tem, tá? Não é garantido de forma absoluta a prestação desse direito, não. E é exatamente o que tange aqui a nossa resposta, tá certo, pessoal? O artigo 5º ele diz que, em seu parágrafo 4º, que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, veja, ninguém tem direito absoluto, guardem isso. E sobre a manifestação do pensamento, eu já havia dito na aula de Direito Constitucional. Se você não viu, tem uma aula aqui no canal específica sobre Direito Constitucional, conceitos básicos, que poderá ajudar aí na convicção de alguns conceitos que vocês eventualmente tenham dificuldade aqui durante essa revisão por questões. O encontro de hoje ele é mais para responder as questões e fundamentar as respostas. Eu não tenho como parar muito para ver conceito, mas à medida do possível eu farei. Tudo bem? Então vejam, todos nós temos a liberdade de expressão dos nossos pensamentos, desde que não façamos de forma anônima. A gente precisa se identificar, tá certo? Aí a gente traz a ressalva também do sigilo da fonte, no caso no caso dos jornalistas, né? Que em razão da função ou profissão deles, eles precisam garantir o sigilo da fonte, e nesse caso é garantido. Adiante, seguindo aqui no nosso caminhar, a questão 3 ela vai dizer o seguinte: a polícia pode realizar revistas veiculares sem motivo ou suspeita justificada. Gente, calma. Nada de forma arbitrária, sem fundamentação, normalmente é permitido pelo direito, tá? É preciso fundamentação, é preciso ressalva. Então, eu já adianto que o gabarito está errado, inclusive trazendo aqui um entendimento que vem sendo consolidado aí no STF, que diz o seguinte: apreensão de documentos em automóvel e inexistência de legalidade. Apreensões de documentos realizadas em automóvel por constituir típica busca pessoal prescinde de autorização judicial, quando não presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados. ATO, do parágrafo 2º do artigo 240 do Código de Processo Penal. Então, o que é que ele está dizendo aqui? A polícia até pode fazer essas buscas, desde que haja fundada justificativa. O que não pode ser algo arbitrário. Ah, não, vai passando aquele carro ali, é do desafeto meu. Peraí que eu vou abordar, eu vou pegar documentos, eu vou reter, eu vou... Não, não é assim que funciona, tá certo? A gente já saiu de um sistema autoritarista, a gente já saiu de um período histórico no qual os direitos eram, de todas as maneiras, aí, violados, e hoje a gente preza muito pelo direito, sobretudo, a dignidade da pessoa humana, e a todos são garantidos. Gente, ele diz a questão 4 aqui: o artigo 5º da Constituição Federal enumera os direitos e garantias
fundamentais dos cidadãos, incluindo o direito à igualdade, à vida e à liberdade de expressão. Cuidado quando vocês pegarem questões assim. De repente, a perspectiva ou o modo da questão aqui, que seria certo ou errado, nem é o do teu concurso, mas serve como revisão ao tempo em que você está vendo o conceito. Mas, gente, cuidado quando vocês pegarem questões que vocês dizem, não, essa aqui está fácil demais, eu acho que está errado. Calma, respira, reanalisa. Ele não restringiu em momento algum, ele não usou somente, ele não usou só é possível dessa forma. Veja que não há restrição. Ele apenas está trazendo o conceito, dizendo que o artigo 5º enumera os direitos e garantias fundamentais. Ora, e se não for isso que o artigo 5º fizer, eu não sei o que é, mas é. Então, de fato, o gabarito está certo, porque percebam que o artigo 5º ele traz para a gente a seguinte convicção. E eu já tenho dito para vocês que o caput do artigo 5º ele é fundamental. É fundamental que nós façamos uma leitura objetiva desse caput e guardemos para nós os conceitos ali apresentados. Vejam, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade ao direito, vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade nos termos seguintes. Aí vem os incisos. O que ele está dizendo, pessoal, é que são garantidos esses direitos aos estrangeiros residentes no país ou aos brasileiros natos ou naturalizados, tá certo? Mas em nenhum momento na questão ele disse somente, ele botou incluindo, quer dizer, existem esses e podem e devem existir outros. Então, calma, quando vocês pegarem uma questão que vocês disserem assim, não, Matheus, eu acho que essa questão está muito fácil, então está restrita, foi restringido aqui as pessoas que formularam a questão, né, eles deixaram aqui a questão de certa forma dúbia. Eu posso ter duplo entendimento, que ela tanto está restringindo ou que ela está somente exemplificando. Então, cuidado, sejam cautelosos e prudentes na hora de responder questões com essas características. Tudo bem? Caminhando aqui, pessoal, a questão 5 vai dizer para a gente: o direito de associação de caráter paramilitar é um direito constitucional. Aí a gente sabe que está errado. O artigo 5º, no seu inciso 17, ele vai dizer o seguinte: é plena liberdade de associação para fins lícitos, guardem isso, para fins lícitos, vedada, ou seja, proibida, a de caráter paramilitar. Matheus, o que é essa de caráter paramilitar? Pessoal, seriam associações onde as pessoas reúnem-se comumente armadas, com objetivos ali mais ou menos assemelhados aos militares, tudo bem? Então vamos seguindo aqui. Todos os direitos e garantias individuais estão estabelecidos em rol taxativo na Constituição de 88. Gente, é isso que acontece na nossa Constituição? O artigo 5º da Constituição, ele traz um rol taxativo. Matheus, e o que é isso, rol taxativo? Vamos entender rol taxativo como aquele rol que não permite outras inclusões além do que está lá. É um rol limitador. Eu acho que fica mais fácil vocês entenderem assim. E na verdade não, né, pessoal? Está errado. O artigo 5º, no seu parágrafo segundo, ele diz assim: os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por elas adotados, ou tratados internacionais, ou em que a República Federativa do Brasil seja parte. Resumindo, existem aqueles direitos fundamentais, porém, a Constituição permite também que sejam incluídos outros por tratados, convenções internacionais, os quais, detalhe, o Brasil seja aí membro, tá certo? Ou tenha ratificado eventualmente esses tratados. Então, gente, não é rol taxativo. Isso cai muito em questão, isso é muito recorrente em concurso público, é rol exemplificativo. Guardem esse conceito. Vamos caminhando aqui. A 7 diz o seguinte: mediante prévio aviso à autoridade competente e desde que não frustre outra reunião já convocada para o mesmo local, um grupo de pessoas pode reunir-se pacificamente na esplanada dos ministérios. Vejam que aqui nós temos alguns fatores. Eu não vou entrar na polêmica dos últimos fatos aí que vocês souberam que ocorreram lá na esplanada dos ministérios, sobre algumas ações lá que ocorreram. Então aqui eu vou me ater ao texto da lei, tá? Mediante texto legal, essa questão está correta. É exatamente o que prevê para a gente o artigo 5º no seu inciso 16. Ele diz assim: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o aviso prévio à autoridade competente. Aí nós temos um julgado, ou um entendimento do STF, de que até esse aviso ele não seria necessário. Mas eu não quero que vocês se atenham a isso agora. Para fins de concurso, normalmente cai o texto legal, não cai as súmulas aí, ou os entendimentos do STF, a depender do nível do teu concurso, claro.
Então, gente, todo mundo pode se reunir pacificamente, sem arma, em local aberto ao público, independente de autorização. O que você vai é avisar. Por que você vai avisar? Somente para não frustrar uma outra reunião. Imagine que o grupo X marcou a reunião às 16 horas do dia de hoje e o grupo Y também. Haverá um conflito aí, não haverá? Os dois grupos têm a mesma intenção e aí eles precisam comunicar à autoridade competente. Quem seria a autoridade competente? A competente por aquele espaço ali, por aquele ambiente público. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado mais ou menos consolidado, mas restando dúvidas, deixem aí nos comentários, tragam as indagações, acessem o Instagram do canal também, podem deixar perguntas lá, que eu vou buscar ajudá-los da melhor forma possível. Questão 8. É lícita a entrada na casa de uma pessoa sem o seu consentimento, se o objetivo for a ação de prestar socorro. Gente, corretíssimo. Existem alguns critérios, né, para adentrar a residência de alguém, até porque o inciso 11 do artigo 5º ele diz assim: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em casos de, salvo, lembra que eu tenho dito do direito. O direito é aquele negócio, ele tem o sim, tem o não e tem o tal do salvo, né? Tem a ressalva. Então, salvo o quê? Quais são as exceções? Flagrante delito. Mateus, o que é isso? É você estar ali no fato de estar praticando um crime ou acabar de cometê-lo, tá certo? Está transcorrendo ali aquele prazo da realização do crime, ou por desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, aí veja, durante o dia somente por determinação judicial. Mateus, qual é o conceito do dia? Depende. Aí eu posso fazer uma aula somente trazendo esse inciso aqui, que é fundamental para vocês no estudo do concurso público. Tudo bem, pessoal? Mas o que eu quero que vocês guardem: adentrar a casa de alguém somente com autorização, salvo se aquela pessoa ou agente que ali estiver encontrar-se em flagrante delito ou estiver acometido por um desastre natural, de repente, uma enchente, inundação, desmoronamento, terremoto, ou para prestar socorro. A pessoa está passando mal. Você não tem tempo de chamar alguém ou de pedir autorização judicial para adentrar. Você vai lá, quebra cadeado, derruba a porta, derruba portão adentro e presta socorro. E durante o dia, por determinação judicial. Tudo bem? Esse inciso é recorrente demais em prova, troca-se, inverte conceito, então guardem este conceito do inciso 11. A casa é asilo inviolável, ou seja, é algo impenetrável do indivíduo, ele tem direito a isso. Ninguém podendo nela penetrar sem o consentimento do morador, e guardem as ressalvas aqui apresentadas. Vamos caminhando. A questão 9 ela vai dizer assim, já estamos chegando aqui nas duas últimas questões. As aulas aqui no canal elas são assim, pessoal, bem dinâmicas, bem práticas, mas que se você puder guardar ou ver numa velocidade um pouco menos acelerada, que eu preciso atender as expectativas de vocês, eu entendo que cada um tem a sua realidade e de repente não tem tanto tempo para parar e ver aulas tão extensas. Então vejam, o artigo 5º, no seu inciso 6, ele vai dizer assim: o Brasil é um Estado sacro, em que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais dos cultos, de cultos e liturgias. E aí, pessoal, o que é que vocês me dizem? O Brasil é mesmo um Estado sacro? É inviolável realmente essa possibilidade do estudo religioso? Como é que é? Da aptidão religiosa da pessoa? A gente tem mesmo essa liberdade religiosa ou nós somos presos a uma religião? O Brasil é um estado que tem adequação única, religião única. Então, gente, vejam, o gabarito está errado, tá? Mas não quer dizer que nós não sejamos um país que tenhamos essas liberdades, que nós sejamos livres tanto para escolhermos as nossas religiões, bem como para praticá-las na forma da lei. Porém, essa característica de um Estado laico, a laicidade do Estado, ela está relacionada exatamente a essa possibilidade do indivíduo de escolher. Olha, eu vou de repente para a Ubanda, eu vou à Igreja Católica, eu vou à Igreja Evangélica, eu vou aos terreiros, enfim, depende. Cada pessoa tem as suas liberdades. E a prática desses cultos precisa ser respeitada, deve ser respeitada. Ninguém pode violar. Ninguém pode chegar e dizer, não, vou fechar esse terreiro, vou fechar essa igreja, Não, não é assim. Existe a liberdade, tá bom? Ao tempo também, que eu já trago a ressalva aí, que a gente não pode usar a excusa de dizer assim, não, a minha religião não permite que eu faça isso. Não no sentido profissional, tá certo? Não vão achando que vocês vão passar no concurso público e de repente vão dizer, não, eu tenho que ser liberado às 18 horas. Ou então não posso trabalhar no período noturno não, por conta dos cultos religiosos ou das liturgias que acontecem
no meu ambiente religioso. Isso também não pode, é inexcusável, tudo bem? Então, gente, guardem isso. O Brasil é laico, apesar de, no preâmbulo da Constituição, nós dizermos que essa Constituição está sob a proteção de Deus, mas ainda assim isso não indifere aqui do aspecto de laicidade aí do Estado brasileiro. Tudo bem? Guardem esses conceitos, também é muito recorrente em concurso público. A 10ª e a última questão, eu marquei o termo cidadão, somente para que nós possamos entender aqui. O cidadão não poderá ser compelido, ou seja, forçado ou obrigado, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Este conceito está correto, e sobretudo no meu entendimento, ele condiz aqui com o artigo 5º no seu inciso 2, que diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, via de regra, você não é obrigado a nada, salvo se a lei assim o fizer. Então, você é livre para expressar suas opiniões, para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, desde que, no sentido do fazer ou deixar de fazer, haja lei que vede aquele tipo de ação. Tudo bem, pessoal? Então, Matheus, por que você citou o cidadão aqui, ou assinalou o cidadão? Percebam que o inciso 2 diz ninguém, e a questão trouxe cidadão. Por quê? Na figura constitucional, o cidadão ele é aquele indivíduo que tem direitos, garantias, sobretudo exerce ali os seus direitos de cunho eleitoral também. Tá? E eu preciso que vocês entendam que o conceito de cidadão, a depender do entendimento, ele pode divergir. E é fundamental que nós saibamos. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham sido de alguma forma ajudados. Desculpem se a aula ficou um pouco rápida demais, mas é realmente necessário porque nós temos muito conteúdo a ver e eu entendo também que vocês tenham bastante coisas a estudar. Sejam muito felizes aí nos estudos de vocês. Contem comigo aí no auxílio. Desde já eu agradeço. Se de repente você gostou do vídeo, gostou da maneira com que a aula foi ministrada, se o vídeo lhe ajudou de alguma forma, eu peço que vocês curtam, compartilhem, ajudem a divulgar o canal, ajudem esse canal a crescer para que eu possa trazer mais e mais conteúdos a vocês, tá bom? E lembrem, só conquista quem não desiste. Desistir não é uma opção para a gente. Nós teremos êxito, nós conquistaremos, pois lutamos muito para chegar até aqui e teremos muitas outras coisas ainda a colher. Só não podemos parar. Só passa em concurso quem não desiste, tá bom? Só logra isso no concurso e na vida, aqueles os quais não desistem dos seus objetivos. Deus abençoe a vocês muito. Até o próximo vídeo e um forte abraço.